caótico da TV e da rádio brasileira. Estão meus parceiros Mano Ferreira, Monteiro, Koba. Eu queria muito brevemente, a gente vai seguir repercutindo este crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu queria um breve comentário de vocês, uma rápida análise do que eu acabei de relatar, evidentemente, e das informações que ainda são preliminares do que aconteceu com essa execução no Rio de Janeiro. Bom dia, Bruno. Primeiro, assim, eu acho que é fundamental que, independentemente de qualquer tipo de divergência ideológica, as pessoas sejam capazes de deixar a política de lado e prestar solidariedade a todos os familiares das vítimas, o que inclui a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Pelas informações até agora, o crime parece uma execução, como muitas vezes tem ocorrido no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente precisa apurar todas as possibilidades. Eu diria que nenhuma hipótese pode ser descartada até agora, inclusive a hipótese de crime político. Mas também não devemos ter conclusões precipitadas de que se trata de né? A gente precisa que as autoridades avancem com velocidade na apuração, e qualquer morte como essa é absolutamente estarrecedora e deve revoltar todo cidadão brasileiro. Quem está nos acompanhando pela televisão, pelo serviço de streaming Panflix, está vendo imagens aí desse quiosque, perto ali da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um quiosque aí onde tem as imagens desses tiros que aconteceram nessa madrugada no Rio de Janeiro, que vitimou aí 3 médicos de São Paulo. Fala um pouco a sua breve análise aí, Monteiro. Bruno, é mais um triste fato que retrata a falência da política de segurança pública no Brasil. Não cabe a nós antecipar os fatos, né? Não dá para a gente falar que tem alguma relação política com o fato em si, mas é revoltante você ver um carro encostando na via, saindo 3, 4 bandidos e matando a sangue frio, na covardia, 3 médicos que estavam ali celebrando o momento do congresso que eles estavam no Rio de Janeiro, né? E é mais um fato triste de violência, de escalada da violência no Rio de Janeiro, né? Assim como na Bahia, não é? Então, infelizmente, a segurança pública está deixando a desejar no Brasil e no Rio de Janeiro e na Bahia especificamente. Já a gente vai ter informações dos últimos minutos aí com o repórter Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. A gente tem outras informações, a qualquer momento aí a gente vai entrar com outras informações. Estou com o Koba aqui. Antes disso, na verdade, acabou de sair uma informação sobre a Polícia Civil de São Paulo, que vai ao Rio de Janeiro auxiliar a Polícia Carioca nessa investigação sobre os 4 médicos baleados. Koba, o que a gente pode... Isso aqui é tudo, como a gente está falando, como o Mano, o Monteiro falaram aí, é tudo muito... A gente não tem tantas notícias, a polícia está investigando, vai ter Polícia Federal envolvida também. Mas o que a gente pode analisar nessas primeiras horas aí do que a gente sabe até agora desse crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro? Bom dia, Bruno. Bom dia, amigos aqui do Sofá, todos que estão na audiência do Morning Show. A imagem mostra aparentemente uma execução, ou seja, ninguém levou carteira, ninguém levou cartão de crédito, celular, nenhum bem, ou seja, a finalidade ali desses criminosos era exatamente ceifar a vida daquelas pessoas. Isso faz a investigação caminhar agora por 2 sentidos. Primeiro, em relação a quem são os criminosos, se tem câmera de segurança que identifica esse carro, essas pessoas, a imagem dessas pessoas que praticaram esse crime, e também vai haver uma investigação em relação à vida dos médicos, se eles tinham inimigos, se eles tiveram algum desentendimento recente, se havia algum problema que pudesse levar alguém a tomar uma decisão dessa de encomendar, por exemplo, uma execução. Talvez por isso a necessidade da participação da Polícia de São Paulo, que é aquela que está mais próximo da realidade do dia a dia desses médicos que infelizmente foram vítimas da violência no Rio de Janeiro. Koba, vamos direto para o Rio de Janeiro, onde aconteceu tudo, porque a Polícia Federal vai acompanhar a investigação da execução dos médicos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, chegou a citar há poucos minutos, uma possível relação com a atuação de 2 parlamentares federais.
ao vivo. Quem traz os detalhes é meu parceiro Rodrigo Viga. Viga, um dos médicos, como eu tenho acompanhado você desde cedo aí no Jornal da Manhã, você trazendo as últimas informações aí, um dos médicos é irmão da deputada Sâmia Bonfim. Pergunta muito simples, essas mortes podem ter algum tipo de relação? Tudo bem, Mé? Bom dia para você, para a turma toda da bancada aí do Morning Show. O que a gente tem de certo e de concreto até agora é que provavelmente foi uma execução. Agora, o que motivou, né? O que estimulou essa bárbara tragédia, esse bárbaro crime na Barra da Tijuca, isso é justamente o que está sendo investigado por essa força-tarefa formada por Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Civil de São Paulo e pela Polícia Federal. Inclusive, ainda na manhã desta quinta-feira deve haver um pronunciamento das autoridades do Rio de Janeiro em parceria com autoridades federais para tentar dar uma luz, um horizonte, um norte sobre as investigações desse bárbaro crime que vitimou 3 médicos e deixou um 4º ferido que está internado em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Um deles, como você bem disse, é o doutor Bonfim, né, como ele é conhecido, é o doutor Diego Bonfim, que é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim e ainda é cunhado do deputado federal do PSOL aqui do Rio de Janeiro. Ela é do PSOL de São Paulo, o Glauber Braga, melhor dizendo, é do PSOL aqui no Rio de Janeiro e é cunhado dessa vítima, o Diego Bonfim, um dos 3 médicos executados na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. As imagens, elas falam bastante. Os criminosos chegam já atirando, sem chance qualquer de defesa dos médicos que estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nenhum pertence, nenhum bem, nem mesmo um aparelho celular foi levado pelos criminosos, o que reforça essa tese, esse indicativo, essa indicação de que foi uma execução. Agora, a motivação é que é trabalho para as forças de segurança do Rio de Janeiro, de São Paulo e também do governo federal. O que a gente precisa dizer, ressaltar e enaltecer aqui no microfone da Jovem Pan é que alguns procedimentos já foram adotados pela Polícia do Rio de Janeiro, a Divisão de Homicídios da capital, que em tese lidera toda essa investigação. E que procedimentos foram esses? Um turista que estava nesse mesmo quiosque com os 4 médicos já foi ouvido pela Polícia do Rio de Janeiro. Um funcionário desse estabelecimento comercial que fica bem em frente ao hotel onde os 4 médicos estavam hospedados e iriam participar a partir desta sexta-feira de um congresso internacional de ortopedia, ele também vai ser ouvido formalmente nesta quinta-feira. Um outro detalhe importante, um outro detalhe relevante, imagens do quiosque, do próprio hotel e de câmeras de trânsito já estão sendo requisitados, já estão em poder da Polícia do Rio de Janeiro para tentar refazer todo o trajeto desse veículo que estava transportando os bandidos, os criminosos que executaram os 3 médicos e feriram um 4º. Os agentes da Polícia do Rio de Janeiro já conversaram com funcionários desse hotel. Esses funcionários disseram que não viram nada de diferente, nenhum comportamento atípico ou anormal dos médicos. Estiveram nos quartos onde estavam hospedados os 4 médicos, não encontraram nada que pudesse agregar de forma relevante as investigações e nesse momento a Polícia do Rio de Janeiro já está de posse, viu, Meia, dos aparelhos celulares desses médicos para tentar encontrar ali talvez alguma informação, algum elemento que possa ser a fagulha para o andamento dessa investigação, Meia. Ô Viga, nós estivemos juntos faz poucos meses no Rio de Janeiro em um evento junto com o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes estava presente também. E eu lembro, faz cerca de uns 3 meses esse evento, duas autoridades, as maiores autoridades do Rio de Janeiro, relativizando aí a violência no Rio de Janeiro e culpando a mídia em geral, que propagava a violência no Rio de Janeiro. Há 2 dias, na terça-feira, o governador Cláudio Castro fez a seguinte colocação, diz que o Rio de Janeiro, você deve ter acompanhado essa frase dele, né? O Rio de Janeiro está longe de ser o lugar mais violento do mundo.
É muita triste coincidência essas informações, essas frases aí dessas duas autoridades. Você, direto do Rio de Janeiro, que acompanha o tempo todo, tanto o Cláudio Castro como o prefeito Eduardo Paes, né? É uma tentativa de proteger, de blindar a cidade, o estado do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que os problemas da insegurança, da violência, da criminalidade, esses problemas não podem ser imputados somente aos atuais administradores, tem que olhar no retrovisor, olhar para trás. Talvez eles estejam tendo essa postura por entender que o turismo, que pode ser uma alavanca de crescimento da economia brasileira, perpassa obrigatoriamente aqui pela cidade e também pelo estado do Rio de Janeiro, e talvez tenham tentado mostrar o Rio mais violento e o Rio menos violento. Por que eu estou dizendo isso, Vilmé? Porque se você circula pela zona sul do Rio de Janeiro, realmente você às vezes se sente em um país europeu de primeiro mundo, porque os índices de criminalidade são bem mais baixos. Agora, se você vai mais para a região periférica, vai mais para a Zona Norte, onde há mais comunidades, áreas conflagradas, morros que são dominados por traficantes ou milicianos, aí os níveis são muito além até mesmo de zonas de guerra. Então, essa é a visão das autoridades. Eu que vivo aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, eu preciso dizer que sabemos onde andar e onde... Bom, a gente está direto com o Rodrigo Viga do Rio de Janeiro, saiu um pouco, a gente teve um problema técnico, o Rodrigo Viga pode voltar a qualquer momento com outras informações desse bárbaro crime. A gente volta aqui para São Paulo, nos nossos estúdios da Jovem Pan. Eu estava repercutindo com o Rodrigo Viga essa frase aí que o governador Cláudio Castro falou faz 2 dias, na verdade. A gente teve num evento, como eu falei para o Viga, há uns 3 meses ele tinha falado, né, culpado a mídia, como um político culpando a mídia sobre determinadas coisas. O Viga trouxe esse ponto que é muito interessante mesmo, porque eles estavam falando justamente sobre o potencial do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na atração do turismo, principalmente para estrangeiro. Não só estrangeiro, mas qualquer região do país também, do Brasil. Mas aí ele veio com essa frase, o Cláudio Castro, faz 2 dias, falando que o Rio está longe de ser o lugar mais violento do Brasil. Ele inclusive falou, infelizmente o Rio de Janeiro passa por uma fama e isso vem de likes, vem de notícias e isso é extremamente divulgado. Ninguém, estado nenhum, cidade nenhuma é tão esviscerado em seus problemas como o Rio de Janeiro é. É triste esse fenômeno que abarca muitos políticos, né? De diferentes vieses ideológicos, que é a tentativa de atribuir responsabilidades a terceiros sobre a sua própria gestão e de tentar minimizar os problemas das administrações que exercem, né? Porque, enfim, quem não sabe que o Rio de Janeiro, infelizmente, tem um problema gravíssimo de segurança pública. Não é culpando a mídia, tentando atribuir responsabilidades a terceiros, que você vai conseguir mudar a percepção de violência. É preciso que o sistema político, que a classe política tenha muito mais sinceridade na relação com a população, porque esse tipo de coisa, esse tipo de declaração não convence ninguém, acaba muito mais aumentando a descredibilidade, né, a falta de credibilidade dos políticos, no lugar de aumentar a segurança e o senso de legitimidade da população diante dos gestores públicos. Então, é muito lamentável esse tipo de declaração. Agora, o Monteiro... Tem uma coisa que eu coloco aqui, na linha do Mano, não é? Que a partir do momento que o gestor público não reconhece o problema, ele não consegue endereçar soluções para resolver o problema, não é? Então, quando o governador do Rio de Janeiro fala que a segurança pública não é o problema, significa que ele não está priorizando a segurança pública quando ele deveria priorizar a segurança pública, não é? Então, isso me assusta muito, né? O gestor público não reconhecer, não olhar para dentro, não olhar para o estado do Rio de Janeiro e reconhecer o problema da segurança e propor soluções alternativas concretas para resolver o problema, né? O Rio de Janeiro tem um problema do tráfico, tem um problema das milícias, ou seja, o Rio de Janeiro é todo problemático em relação à segurança pública. E a população do Rio de Janeiro é a mais afetada. A gente viu, nesse fato concreto, 4 turistas sendo executados no Rio de Janeiro.
Não foram os cariocas que foram executados. O problema seria o mesmo, mas foram turistas que vieram para o Rio de Janeiro numa viagem de turismo de negócio e foram executados. É claro, é nítido que é um problema de segurança pública, não é? E o Rio de Janeiro tem que ter políticas públicas coordenadas com o poder federal para resolver o problema que, no meu entender, é muito difícil de ser solucionado, mas tem que reconhecer primeiro. Bom, deixa eu